Um salve com muita alegria, família Ciente. Gratidão por estarem conosco em mais um vídeo do nosso canal conversando sobre espiritualidade. Hoje é mais uma aula de estudo do Livro dos Espíritos. Queremos novamente agradecer a sua presença, pedir para você deixar seu like desde já. Você é meio esquecidinho, depois você esquece. E deixa o seu comentário, se inscreve no canal, comenta e compartilha com todo mundo que você puder. Seus comentários viram assuntos para vídeos respondendo perguntas, que fazemos vários aqui no canal. Hoje, então, nós vamos dar sequência ao estudo do Livro dos Espíritos, na pergunta 314. André, Vânia, uma boa noite para vocês. Vamos dar sequência ao nosso estudo? Sim, vamos. Boa noite. Boa noite a todos. Então, vamos lá. 314. Aquele que deu começo a trabalhos de vulto com um fim útil e que os vê interrompidos pela morte, lamenta no outro mundo tê-los deixado por acabar? Não, porque vê que outros estão destinados a concluí-los. Trata, ao contrário, de influenciar outros espíritos humanos para que os ultimem. Seu objetivo na Terra era o bem da humanidade. O mesmo objetivo continua a ter no mundo dos espíritos. E o que deixou trabalhos de arte, literatura, conserva pelas suas obras o amor que lhes tinha quando vivo? De acordo com sua elevação, aprecia-as de outro ponto de vista. E não é raro que condene o que maior admiração lhe causava. No além, o espírito se interessa pelos trabalhos que se executam na Terra, pelo progresso das artes e das ciências? Conforme a sua elevação, a missão que possa ter que desempenhar, muitas vezes o que vos parece magnífico, bem pouco é para certos espíritos, que então o admiram, como o sábio admira a obra de um estudante. Atentam apenas no que prove a elevação dos encarnados e seus progressos. Após a morte, conservam os espíritos o amor da pátria? Essa é longa a resposta, hein? O princípio é sempre o mesmo. Para os espíritos elevados, a pátria é o universo. Na Terra, a pátria para eles está onde se ache o maior número das pessoas que lhes são simpáticas. Agora vamos ouvir Kardec. As condições dos espíritos e as maneiras por que veem as coisas variam ao infinito, de conformidade com os graus de desenvolvimento moral e intelectual em que se acham. Geralmente, os espíritos de ordem elevada, só por breve tempo, se aproximam da Terra. Tudo que aí se faz é tão mesquinho em comparação com as grandezas do infinito, tão pueris são, aos olhos deles, as coisas a que os homens mais importâncias ligam, que quase nenhum atrativo lhes oferece o nosso mundo, a menos que para aí os leve o propósito de concorrerem para o progresso da humanidade. Os espíritos de ordem intermédia são os que mais frequentemente baixam a este planeta. Se bem considerem as coisas de um ponto de vista mais alto do que quando encarnados. Os espíritos vulgares, esses são os que aí mais se comprazem e constituem a massa da população invisível do globo terráqueo. Conservam quase que as mesmas ideias, os mesmos gostos e as mesmas inclinações que tinham quando revestidos do invólucro corpóreo. Metem-se em nossas reuniões, negócios, divertimentos, nos quais tomam parte mais ou menos ativa, segundo os seus caracteres. Não podendo satisfazer as suas paixões, gozam na companhia dos que a elas se entregam
e os excitam a cultivá-las. Entre eles, no entanto, muitos há sérios, que veem e observam para se instruírem e aperfeiçoarem. Eu acho que aqui o William e André têm bastante coisa para falar também. São esses espíritos que nós chamamos de zombeteiros, que se metem na vida das pessoas, que não tem o que fazer no mundo espiritual e vem, se você dá guarida para ele, né? Como a gente explica, se baixa a nossa frequência, se os nossos pensamentos não são muito de acordo, eles se aproximam, eles ficam felizes, que aí eles têm um ponto de encontro com as necessidades físicas ainda deles, não é, Andréa? É isso mesmo, né? E, infelizmente, assim, eu digo infelizmente, porque ainda no planeta Terra, nós temos ainda a maioria num grau de evolução bem pequeno. Então, o número desses espíritos ainda é muito grande, por isso que é muito importante a gente vigiar os pensamentos, os sentimentos, ter boas atitudes, boas palavras, para que a gente não seja vítima, né, desses embusteiros. Pois é, o William, você está aí presente, vamos falar uma coisa, mas eles vão continuar assim até quando? É aquela história, né? Até que eles tenham consciência e que eles consigam entender que essa visão que eles têm de si mesmos é uma visão distorcida e eles precisam melhorar. Melhorando nesse ponto, a tendência é que eles também melhorem, né? Tá bom, e eles vão chegar a essa consciência com o quê? Com alegria ou com sofrimento? Sempre, né? É difícil, porque é a mesma história do porquê que você encontra o caminho da espiritualidade, né? Pelo amor ou pela dor, né? Então, a mesma coisa acontece com esses espíritos, né? Eles têm que se encontrar ou pela consciência em termos de aprendizados que eles possam ter, cursos, treinamentos, ou seja, o que for, ou o que é mais triste, o que é mais comum também, pelo sofrimento e por muitos desgastes que eles acabam tendo, né? Não raro, nós tivemos várias notícias de entidades com as quais nós trabalhamos, que eles desistiram de ser maus, né? Desistiram de fazer o mal. E isso é uma coisa que modifica bastante, né, o seu comportamento. E aí eles, no momento que decidem mudar, têm a oportunidade de fazê-lo rapidamente. O que acontece muitas vezes também é que esses espíritos que ficam perambulando, que não são bons nem mal, não são bons nem maus, e que ficam aí, que são os tal dos zombeteiros, só se divertindo, muitas vezes eles são vítimas de espíritos perversos, que acabam aprisionando e utilizando eles, obrigando eles a trabalhos do mal. E isso causa um sofrimento muito grande, e aí, nesse sofrimento, ele vai querer se desvencilhar dessa situação, acaba buscando algo melhor e talvez ouvindo os bons conselhos de espíritos mais nobres. É isso mesmo. Está bem esclarecido. Vamos lá? As ideias dos espíritos se modificam quando na erraticidade? Muito. Sofrem grandes modificações, à proporção que o espírito se desmaterializa. Pode este, algumas vezes, permanecer longo tempo imbuído das ideias que tinha na Terra, mas pouco a pouco a influência da matéria diminui e ele vê as coisas com mais clareza. É então que procura os meios de se tornar melhor. Já tendo o espírito vivido a vida espírita antes da sua encarnação, como se explica o seu espanto ao reingressar no mundo dos espíritos? Isso só se dá no primeiro momento, e é efeito da perturbação que se segue ao despertar do espírito. Mais tarde, ele se vai inteirando da sua condição à medida que lhe volta a lembrança do passado e que a impressão da vida terrena se lhe apaga. Vamos falar agora sobre comemoração dos mortos, funerais. Sensibiliza os espíritos o lembrarem-se deles, os que lhe foram caros na terra? Muito mais do que podeis supor. Se são felizes, esse fato lhes aumenta a felicidade. Se são desgraçados, serve-lhes de lenitivo. O dia da comemoração dos mortos
é para os espíritos mais solene do que outros dias, apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar nos cemitérios sobre os túmulos deles? Os espíritos acodem nesse dia ao chamado dos que na terra lhes dirigem seus pensamentos, como o fazem num outro dia qualquer. Mas o de finados é para eles um dia especial de reunião junto de suas sepulturas? Nesse dia, em maior número, se reúnem nas necrópolis, porque então também é maior, em tais lugares, o das pessoas que o chamam em pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos seus amigos, e não pela multidão dos indiferentes. Sob que forma aí comparecem e como os veríamos se pudessem tornar-se visíveis? Sob a forma que tinham quando encarnados. Sem dúvida. E os esquecidos, cujos túmulos ninguém vai visitar, também lá, não obstante, comparecem e sentem algum pesar por verem que nenhum amigo se lembra deles? Que lhes importa a terra? Só pelo coração nos achamos a ele presos. Desde que aí ninguém mais lhe vota a afeição, nada mais prende a esse planeta o espírito que tem para si o universo inteiro. A visita de uma pessoa a um túmulo causa maior contentamento ao espírito cujos despojos corporais aí se encontrem do que a prece que por ele faça essa pessoa em sua casa. Aquele que visita um túmulo apenas manifesta por essa forma que pensa no espírito ausente. A visita é a representação exterior de um fato íntimo. Já dissemos que a prece é que santifica o ato da rememoração. Nada importa o lugar, desde que é feita de coração. Os espíritos das pessoas a quem se erigem estátuas ou monumentos, assistem à inauguração de umas e outros e experimentam algum prazer nisso? Muitos comparecem a essas solenidades, quando podem, porém menos os sensibiliza a homenagem que lhes prestam do que a lembrança que deles guardam os homens. Bom, o que eu queria dizer em relação a isso, que recentemente nós fizemos aí no vídeo respondendo perguntas, uma pessoa nos perguntou se valia a pena a pessoa visitar o túmulo do seu ente querido. E nós demos uma resposta bem interessante. Convido a todos a assistirem o vídeo que foi colocado recentemente, falando sobre esse assunto. E é bem o que está dito aí, né? Os espíritos, eles de fato não precisam mais daquele lugar, daquele espaço. Isso causa para eles, claro, se você for lá e o chamar, né, e fizer uma oração para eles vão ser atraídos para aquele lugar. Mas o espírito, desde que esteja em condições de compreender a sua nova situação, ele não precisa mais daquele local e para ele não tem sentido nenhum ir àquele local, né, da sepultura. Então, eu acho que essa é uma boa colocação para a gente fazer nesse ponto aí. Tá certo. Qual a origem do desejo que certas pessoas exprimem de serem enterradas antes num lugar do que no outro? Será que preferirão, depois de mortas, vir a tal lugar? E essa importância dada a uma coisa tão material constitui indício de inferioridade do espírito? Boa pergunta essa. Afeição particular do espírito por determinados lugares e inferioridade moral. Que importa este ou aquele canto da terra a um espírito elevado? Não sabe ele que sua alma se reunirá a dos que lhe são caros, embora fiquem separados os seus respectivos ossos? Muito interessante. Deve-se considerar futilidade a reunião dos despojos mortais
de todos os membros de uma família? Não, é um costume piedoso e um testemunho de simpatia que dão os que assim procedem, aos que lhes foram entes queridos. Conquanto destituída de importância para os espíritos, essa reunião é útil aos homens. Mais concentradas se tornam as suas recordações. Comovem a alma que volta à vida espiritual as honras que lhes prestem aos despojos mortais? Quando já ascendeu a certo grau de perfeição, o espírito se acha escoimado de vaidades terrenas e compreende a futilidade de todas essas coisas. Porém, ficai sabendo, há espíritos que nos primeiros momentos que se seguem à sua morte material, experimentam um grande prazer com as honras que lhes tributam ou se aborrecem com o pouco caso que lhe façam dos seus envoltórios corporais. É que ainda conservam alguns dos preconceitos deste mundo. É como a gente sabe, nem sempre é fácil a gente se desprender das coisas no momento da morte. Se você está ali próximo ao seu corpo, acompanhando o velório, você vai ver muita coisa que você não vai gostar, com certeza. O espírito assiste ao seu enterro? Tem espíritos que assistem. Eu tenho um livro lá de Humberto de Campos que ele foi convidado a participar do enterro, funeral, mas ele não gostou muito, não, porque ele viu coisa que ele não gostou. Frequentemente assiste, mas algumas vezes, se ainda está perturbado, não percebe o que se passa. Lisonjeia-o a concorrência de muitas pessoas ao seu enterramento, mais ou menos, conforme o sentimento que os anima. O espírito daquele que acaba de morrer assiste à reunião dos seus herdeiros. Muitos assistem e veem as brigas que tem nas reuniões. Quase sempre, para seu ensinamento e castigo dos culpados. Deus permite que isso aconteça. Nessa ocasião, o espírito julga do valor dos protestos que lhe faziam. Todos os sentimentos se lhe patenteiam, e a decepção que lhe causa a rapacidade dos que entre si partilham os bens por ele deixados, o esclarece acerca daqueles sentimentos. Chegará, porém, a vez dos que lhe motivam essa decepção. O instintivo respeito que em todos os tempos e entre todos os povos o homem consagrou e consagra aos mortos é efeito da intuição que tem da vida futura? É a consequência natural dessa intuição. Se assim não fosse, nenhuma razão de ser teria esse respeito. Então, encerrado esse capítulo 2, né, no capítulo 6, vamos para o capítulo 7, na próxima aula. E um adendo aí, tem uma história, deve ter sido de Humberto de Campos, que ele que conta essas histórias, que os herdeiros já estavam se batendo com ele lá no caixão ainda, em casa, que tinha o hábito de colocar o defunto na mesa da sala, né, antigamente, e os herdeiros já estavam se estapeando na sala ao lado para dividir coisas que ele tinha lá. E ele vendo tudo aquilo, ele não conseguiu também se desprender, né, de lá, e ele presenciou esses estapeamentos deles todos, a briga pela herança, ali mesmo no caixão, do lado. Deve ser triste, né, William? Deve ser bem triste. Eu acho que é muito triste, né? Porque é muito, muito curioso como as pessoas... Aliás, curioso não, infelizmente é muito normal, né? Como as pessoas elas se prendem exatamente aos bens materiais. E quantas situações a gente não vê que a pessoa está para morrer, já está todo mundo dividindo, né? As coisas em vida. Né? Eu fico com isso, eu fico com aquilo, aquele outro vai ficar com você. E às vezes a pessoa nem sabe. Às vezes eu até acho curioso quando acontece isso, e já tem, de repente, um testamento, né, onde a pessoa colocou lá a sua vontade final, né, e aí todo mundo fica decepcionado, porque, poxa, mas eu queria aquilo para mim, eu queria aquele outro para mim,
e a pessoa, como se diz, né, nem esfriou no caixão ainda. Então, isso é muito triste, né? Isso é mas, como diria aquele nosso grande amigo, André, que nos precedeu ao início do CENTE lá em São Bernardo, isso é tão humano, ele falava isso sempre, lembra? É verdade, né? Infelizmente, assim, a gente, muito mais do que dar valor às coisas materiais, existe apego, né? E o apego, de qualquer maneira, ela não é uma coisa saudável. Apego às pessoas, apego ao próprio corpo, apego aos bens, apego à casa, apego às suas próprias ideias. Uma coisa é você ter um parâmetro e um equilíbrio na vida, outra coisa é você ser apegado, né? E isso, muitas vezes, acaba sendo até eu não vou chamar de castigo, porque Deus não castiga, mas é uma consequência de uma pessoa que também não ensinou a espiritualidade e viver-se com equilíbrio a própria família. Então, isso acaba acontecendo. É muito importante a gente saber o valor das coisas, mas não ter apego pelas coisas. Dar valor é uma coisa, e você ser apegado, ser escravo de uma situação é uma outra bem diferente. Fora que tem uma coisa muito interessante, né? Às vezes a pessoa começa a dividir, sei lá, o tio, a tia, né, o vô, a avó, o pai, a mãe, já estão velhinhos, né? Estão lá, sei lá, com seus 90, 95 anos, e aí a pessoa começa, né? Nossa, eu vou ficar com tal coisa, com tal coisa, com tal coisa. Essa pessoa está andando na rua, tropeça, bate a cabeça, morre ela antes, né? Interessante isso, né, não? Imagina um negócio desse, Vânia. Tudo pode acontecer na vida, né? Olha, o importante é a gente ouvir esses recados que o mundo espiritual dá para a gente. Gente, se desprende, use, não abuse. Presta atenção, nada é teu, tudo está emprestado. Tudo está emprestado. É o vaso que eu ganhei, é o carro que eu tenho. Por quê? Como diz o William, leva um tombo. Eu mesma levei um tombo, caí de costa, abri a cabeça. Poderia ter ido embora. Ficava tudo, casa, carro, dívida, tudo. A sorte é que eu não desencarnei. Estou aqui, ó. E para alegria do meu genro, William. Com certeza. Muito embora a gente já está discutindo aqui, eu e a André, quem é que vai ficar com o seu carro, tá? Mas tudo bem, isso aí está tudo certo. Eu não é, André? A gente não está debatendo essa questão? Estamos preocupadíssimos. Então, vamos encerrar o estudo? Brincadeiras à parte, eu acho que, apesar de ser um vídeo do Livro dos Espíritos, vale a gente fazer uma reflexão, porque esse ponto que foi colocado, ele é bastante importante. O plano espiritual, ele vem nos ensinar, e a André fala sempre um negócio que eu acho lindo. Aliás, qualquer coisa que essa mulher fala, eu acho lindo. Mas é uma coisa muito importante. Vamos aprender o que é a vida no plano espiritual assistindo o canal Conversando sobre a Espiritualidade. Aqui você tem, de maneira leve, tranquila, fácil, brincando, tirando sarro, tirando sarro com respeito. Você tem as informações necessárias para saber como é que vai ser quando você passar para lá. Um dia, e a gente não sabe se vai ser daqui 5 minutos, 5 anos ou 50, você vai desencarnar. Então, a gente tem aqui bastante conteúdo para poder te ajudar nessa sua nova missão, nessa sua nova vida, que vai invariavelmente acontecer. Então, vamos ponderar um pouco disso e ter consciência dessa questão. E não só a vida no plano espiritual, né, William, mas assim a sua vida agora, né? De que maneira você está vivendo agora? Porque a gente chama de vida no plano espiritual como se fosse uma outra vida, e nada mais é do que a continuação dessa aqui. Você continua sendo você, tendo seus gostos, as suas paixões, e é a maneira com que se deve viver a partir de já, na verdade. É isso. Bom, eu quero só pedir, então, para a Vânia dar o seu tchau, mas ela volta no próximo vídeo, tá? Vocês podem ficar tranquilos que ninguém está querendo que ela vá embora tão cedo, não. Para a gente poder encerrar, Vânia. Pois é, eu me despeço de todos agradecendo, né, essa oportunidade de estar estudando junto com o meu genro e minha filha, e dizendo a eles que tomem cuidado, porque eu tenho muito pouca coisa para distribuir, e vocês não briguem, por favor, não briguem. Pelo amor de Deus, a gente sabe não que você briguem. está cheio de dívida. Você pode ficar livre de nós primeiro e nem sabe. Pois é, então, você vê como é? De repente, vai saber
Só ele aqui sabe, né? Então, vamos viver bem? Vamos. A semana que vem a gente volta com um novo estudo do Livro dos Espíritos. Boa noite. Gratidão por estarem conosco até o momento, nesse estudo maravilhoso. E deixa o seu like. Muito importante. Vocês veem só que a gente fazer um estudo desse, né? Bacana. Merece o like, gente. Se inscreve no canal. Faça os seus comentários. Perguntas viram vídeos respondendo perguntas. São sempre bem interessantes as nossas respostas às perguntas. E também comentem, também compartilhem com o maior número possível de pessoas para que possam ter acesso a essa informação. Aqui embaixo também, minha gente, tem o link da nossa comunidade para você fazer parte dela, no WhatsApp, onde nós trocamos informações o tempo inteiro sobre espiritualidade, e também tem o nosso Pix, para que você possa nos ajudar a abrir nossa porta para a rua, fazendo com que nós possamos ajudar mais e mais gente, com uma nova casa que a gente está buscando abrir dentro em muito breve. Até a próxima. Axé. Axé.